rádios pegando fogo espontaneamente, forças especiais infiltrando-se em instalações ultra-secretas sob o manto da escuridão. Parece o último thriller de espionagem, certo? Para Israel é apenas uma terça-feira comum. Bem-vindo ao mundo das missões secretas, operações de resgate e ataques precisos, todos parte do último ano de guerra entre Israel, Hamas e Hezbollah. E acredite em mim, só fica mais intenso daqui pra frente, porque vamos mergulhar em 6 loucas operações secretas israelenses do último ano. A inteligência israelense é uma das melhores do mundo. Quando se trata de resgatar reféns, Israel estabeleceu o padrão ouro em 1976 com a Operação Thunderbolt. Você pode conferir o filme, mas em 7 de outubro, a inteligência israelense foi totalmente surpreendida quando o Hamas invadiu, matando 1.200 e fazendo 251 reféns. Ficou claro que Israel precisaria operar em um nível totalmente novo. Após 20 dias de devastadores ataques aéreos que resultaram na morte de milhares de militantes e civis, as forças israelenses entraram na faixa de Gaza. Apenas 3 dias depois, eles resgataram um israelense sequestrado de um apartamento no meio de um bairro civil. Havia grandes expectativas de que mais resgates ocorreriam em breve. Mas não aconteceu. Semanas depois, o Hamas libertou 105 reféns como parte de um cessar-fogo de uma semana. Uma extensão do cessar-fogo desmoronou quando o Hamas se recusou a libertar mais prisioneiros sem uma retirada total israelense de Gaza. E Israel se recusou a se retirar antes que o Hamas fosse destruído. Enquanto a guerra continuava, Israel conseguiu assumir os redutos do Hamas e capturar operativos do Hamas, que se mostraram fontes valiosas de informação sobre os locais dos reféns restantes. Em fevereiro, parte dessa inteligência se pagou quando as forças de defesa de Israel lançaram a Operação Mão de Ouro. Foi uma ousada incursão para libertar 2 israelenses sequestrados no coração de Rafa. A cidade do sul, como grande parte de Gaza, é um labirinto de túneis e edifícios densamente compactados, tornando qualquer operação militar altamente perigosa. Além disso, toda a área estava especialmente superlotada, abrigando centenas de milhares de palestinos que haviam fugido dos combates no norte. À noite, 120 soldados israelenses entraram despercebidos em Rafah, passando por 3 brigadas do Hamas. Era uma força incomumente grande para uma missão tão furtiva, mas segundo as forças de defesa de Israel, os israelenses sequestrados estavam em uma área cheia de combatentes do Hamas, e eles precisavam estar preparados para tudo. Tudo estava quieto nesta rua de Rafah, até que os soldados israelenses detonaram um dispositivo explosivo para explodir a porta da frente trancada. Em meros segundos, os soldados conseguiram entrar no prédio, subir para o 2º andar e resgatar os cativos. Combatentes do Hamas abriram fogo contra soldados e ataques aéreos foram acionados. Sob tiros e estilhaços, os soldados israelenses protegeram os civis com seus corpos enquanto os levavam para veículos blindados. Em seguida, os ex-cativos foram levados de helicóptero de volta para Israel. A operação foi um completo sucesso, mas quase 100 palestinos foram mortos na batalha, com os oficiais de saúde de Gaza nunca confirmando quantos eram combatentes do Hamas. Em junho, as forças israelenses planejavam uma operação de resgate simultânea em 2 prédios no centro de Gaza, onde 4 israelenses sequestrados estavam mantidos. Por semanas, as tropas israelenses ensaiaram a incursão em maquetes dos prédios. As forças israelenses tiveram que entrar nos 2 locais simultaneamente, pois temiam que, se o Hamas soubesse da tentativa de resgate em um deles, poderiam eliminar imediatamente os cativos no outro. Porém, em um dos edifícios, as coisas não ocorreram como esperado. Sua cobertura foi exposta antes de alcançarem os reféns, iniciando um tiroteio. Os soldados resgataram os israelenses sequestrados e escaparam em um veículo, que quebrou sob fogo de rifles e granadas propulsadas por foguetes do Hamas. Eles tiveram que deixar o veículo e se abrigar em um prédio próximo. Enquanto os combatentes do Hamas se reuniam e a situação parecia sombria para a equipe de resgate, a Força Aérea Israelense forneceu o que é conhecido como parede de fogo, para criar um corredor seguro para os israelenses escaparem. Foi uma medida drástica que resultou em mais baixas e destruição do que qualquer um esperava. No final, todos os 4 reféns foram resgatados com sucesso. No entanto, o preço foi alto. Um soldado israelense foi morto, assim como centenas de militantes e civis palestinos. As autoridades de saúde de Gaza nunca disseram quantos de quais.
Ok, então de volta ao início da guerra, apenas um dia depois de 7 de outubro, o Hezbollah no Líbano entrou na luta contra Israel em apoio ao Hamas. Por meses, o Hezbollah lançou foguetes em Israel do Norte, e as forças de defesa de Israel responderam com ataques aéreos. Mas tudo mudou em 27 de julho, quando um foguete do Hezbollah atingiu um campo de futebol cheio de crianças druzas israelenses, terminando com 12 jovens vidas inocentes. O público israelense ficou chocado com a tragédia, e a comunidade drusa exigiu ação. Israel precisava responder. O alvo deles era um líder sênior do Hezbollah, considerado um dos comandantes militares mais evasivos da organização. Ele raramente aparecia em público, sendo difícil até encontrar suas fotos. Ele é um homem tão notório que está fugindo dos Estados Unidos da América, por 40 anos depois que ele organizou um ataque em Beirute que matou 241 americanos. Apesar de tudo, Israel finalmente o encontrou. Eles o rastrearam até um prédio específico no Líbano, mas justo quando estavam prontos para atacar, perceberam que ele estava na parte errada do prédio. Então, a inteligência israelense realmente deu a ele uma ligação no seu celular, e de alguma forma o convenceu a ir para um andar mais alto. Quando ele subiu, foi recebido com um míssil. Isso é bastante impressionante, mas talvez o assassinato mais complexo do ano tenha ocorrido a mais de 1000 milhas de Israel. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, estava visitando Teherã, a capital do Irã, para participar da posse do novo presidente iraniano. Agora, ele não estava hospedado em um hotel comum. Ele foi hospedado em um complexo especial administrado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, uma elite militar das Forças Armadas do Irã. Como Israel poderia possivelmente encontrar uma maneira de chegar a Haniyeh em um local tão seguro durante uma visita de alto perfil no coração do Irã? Bem, meses antes de Haniyeh chegar em Teherã, operativos do Mossad no Irã conseguiram introduzir um dispositivo explosivo no exato quarto onde sabiam que Haniyeh provavelmente ficaria no futuro. Então só restava a eles esperar. Depois de confirmarem que ele estava no quarto certo na hora certa, eles detonaram. Foi um golpe impressionante para a segurança iraniana e enviou um sinal aos inimigos de Israel de que nenhum lugar era seguro. Ok, então, como você impede o Hezbollah de disparar mísseis contra você? Uma maneira é interromper a cadeia de fornecimento eliminando a fábrica que produz os mísseis. Mas e se essa fábrica estiver localizada profundamente abaixo do solo na Síria e especialmente projetada para tornar quase impossível a sua destruição? O Irã possui diversas instalações na Síria para fornecer armas aos seus representantes regionais. Os serviços de inteligência israelenses monitoram há anos a construção iraniana sob o codinome Camada Profunda. Eles tentaram usar ataques aéreos para atingir alguns desses locais ao longo dos anos, mas eventualmente perceberam que a única maneira de destruir completamente essas fábricas subterrâneas é com forças reais no terreno. Então, no início de setembro, na escuridão da noite, as forças de comando israelenses voando em helicópteros percorreram centenas de milhas até a Síria. Ataques aéreos eliminaram as defesas aéreas sírias antes dos comandos descerem de rapel e infiltrarem-se na instalação. Dentro de 1 hora, eles conseguiram reunir informações valiosas antes de plantar explosivos e destruir a instalação de dentro para fora enquanto pegavam caronas de helicóptero de volta para Israel. A missão foi um enorme sucesso, prejudicando a capacidade do Hezbollah de produzir mísseis avançados, ao mesmo tempo que fornecia a Israel informações valiosas sobre as capacidades do movimento. Mas talvez a operação mais impressionante do ano seja a que é a mais baixa tecnologia. E não é apenas uma operação. É uma série inteira de operações realizadas sem falhas, com a previsão estratégica de um mestre de xadrez. O Mossad criou por anos empresas de fachada para fabricar dispositivos que poderiam ser comprados pelo Hezbollah. Então, finalmente, em algum momento do último ano, a liderança do Hezbollah decidiu tirar a organização dos celulares e fez com que eles mudassem para pagers. A empresa de fachada de Israel ficou feliz em atender ao pedido deles, com um pequeno bônus incluído. Explosivos foram colocados dentro de cada dispositivo, programados para detonar ao receberem uma mensagem codificada específica. O Mossad então observou enquanto o Hezbollah fazia o trabalho pesado, distribuindo os dispositivos explosivos para sua rede. Então, no meio do dia, em 17 de setembro, Israel enviou o código, fazendo com que milhares desses dispositivos detonassem ao mesmo tempo.
A sofisticação desta operação chocou o mundo. Literalmente, em questão de segundos, 1.500 operativos do Hezbollah foram retirados de serviço. Você consegue me ouvir agora? Mas lembre-se, Israel está pensando muito à frente. Com os pagers fora de serviço, o Hezbollah recorreu aos walkie-talkies, outro método de comunicação de baixa tecnologia. Bem, adivinha o quê? Um dia após o ataque aos pagers, os walkie-talkies do Hezbollah explodiram repentinamente em uma segunda onda de ataques. No total, no mínimo 26 pessoas morreram e mais de 3.000 ficaram feridas nas duas ondas. Mas não para por aí. Se seus sistemas de comunicação de baixa tecnologia não são mais seguros, então o que é? Que tal todos se reunirem pessoalmente? É possível que seja exatamente isso que Israel esperava quando o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, se encontrou pessoalmente com vários outros membros do grupo sob um prédio residencial no coração do sul de Beirute. Mas a reunião não durou muito, porque Israel aproveitou a oportunidade para ter todos esses líderes no mesmo lugar ao mesmo tempo. Após 80 bombas, o líder do Hezbollah, um comandante iraniano e outros líderes do grupo deixaram de existir. Foi um ano com alguns sucessos da inteligência israelense. Infelizmente, isso não é um filme de espionagem com sangue falso e dublês. A contagem de corpos é real, o sofrimento é insuportável e não podemos simplesmente criar um final feliz. Podemos celebrar o sucesso dessas operações, mas não as vidas civis perdidas e a destruição que elas exigiram. Celebramos os israelenses sequestrados resgatados, as armas destruídas e os planos terríveis frustrados. E, acima de tudo, podemos esperar e orar para que operações como essas ajudem a acelerar o fim das hostilidades e nos aproximem de um novo capítulo de paz.